Salve teu cérebro, salve teu cérebro. Essa é uma conclamação para que a gente não desista de ter, você e eu, a possibilidade, numa comunidade de vida, de ter o uso da vida e daquilo que nela está para a nossa liberdade coletiva, para a nossa dignidade, para a nossa condição de ampliar a nossa existência, a nossa percepção, nosso modo de viver. E não para reduzir, fechar a cabeça, sermos capazes, antes de mais nada, de trazer a tecnologia, que é o que nos beneficia também hoje, né, para algo que amplia nossa comunicação, nossa presença. Eu, professor, 50 anos de magistério, já imaginou? Durante muito tempo, num lugar para mim especial, privilegiado, gostoso, sala de aula, teatro, auditório, às vezes um espaço um pouco maior. Já imaginou? Num tempo de 5 anos. Eu passei de uma possibilidade de presença mais reduzida, gostosa, boa, como eu disse, significativa, mais diminuta, para uma expansão imensa com o mundo digital. Sem a tecnologia, isso não seria possível. Aí eu penso, nós temos que salvar o cérebro do quê? Se esse é um admirável mundo novo. Será que é? Será que é? Às vezes você pode ficar pensando, será que esse admirável mundo novo da tecnologia faz bem ou mal para a sua vida? O meu nome é Pedro Cortella, eu sou fundador e CEO do Saber Ampliado e eu estou aqui acompanhado de um grande time para te ajudar a responder essa questão. Mas antes, eu tenho que dar uma notícia ruim para você. É que estatisticamente há uma chance enorme de você ser uma viciada ou um viciado em telas. Quase todos nós somos, tá? Você sabia que, em média, nós brasileiros passamos 9 horas por dia olhando para alguma tela? Seja no computador, seja a televisão ou celular. Desse tempo, pelo menos 3 horas a gente passa olhando para alguma rede social. Instagram, Facebook, WhatsApp. E você sabe, eu sei, que isso tem um impacto negativo no seu cérebro, na nossa saúde e nas nossas relações pessoais. Hoje nós vamos te mostrar qual é a nossa aposta para que você possa salvar o teu cérebro. Um caminho para construir uma relação saudável com a tecnologia, com as redes sociais, com a inteligência artificial e principalmente com o futuro do meu, do seu, do nosso trabalho. Porque ele vai mudar, tá? E vai mudar mais rápido do que você pensa. E olha, quando a gente para analisar os dados, fica difícil ser otimista. Nós estamos perdendo o nosso cérebro, nós estamos perdendo a nossa capacidade de pensamento. Uma pesquisa recente da Universidade da Califórnia mostrou que em 2004 as pessoas conseguiam se concentrar em uma tela por cerca de 2 minutos e meio, antes de mudar para outra tela, né, ou para outro foco da atenção. Em 2023, esse tempo caiu para apenas 47 segundos. E você já percebeu isso, né? Tá cada vez mais difícil a gente permanecer num vídeo como esse. Ou ler um texto longo, por exemplo. O curioso é que quando a internet foi criada, a gente imaginava que o acesso ilimitado ao conhecimento elevaria a humanidade a novos patamares de consciência e de capacidade intelectual. Com todo o conhecimento do mundo ao alcance das mãos, a humanidade poderia se tornar mais informada, consciente e capaz de tomar decisões melhores e mais fundamentadas, certo? Olha só, em 1945, Vannevar Bush, um dos pioneiros da ciência da informação, imaginou uma máquina que poderia armazenar todo o conhecimento humano e ser acessível a todos. Pois é, ele imaginou o ChatGPT. Bush esperava que essa ferramenta aumentasse a capacidade intelectual da humanidade e ajudasse na resolução de problemas complexos. E olha só o que aconteceu, né? As redes sociais são ferramentas polarizadoras. Elas se alimentam da polarização sobre tudo, sobre qualquer assunto. Não importa qual seja a sua opinião, a rede social vai te alimentar com aquilo que reforça o que você pensa. E assim, ela vai jogando todos nós para os extremos. O combustível das redes sociais é a opinião, e os algoritmos entenderam muito rápido que conteúdos que geram alto engajamento são justamente os divisivos. Hoje em dia, a gente vive um paradoxo onde, em vez de nos tornarmos mais inteligentes e conscientes, a tecnologia está contribuindo para o declínio da nossa capacidade de concentração. E pior que isso, para o fim da nossa profundidade de pensamento.
No final das contas, a facilidade no acesso à informação nos levou a uma inundação de conteúdo superficial e de desinformação. Você consegue ver isso aí facilmente no seu WhatsApp. É importante que você possa entender o que isso significa para a nossa saúde mental, para a dos nossos filhos, para a dos nossos netos. Segundo o Journal of Social Clinical Psychology, há uma correlação significativa entre o tempo gasto em redes sociais e o aumento dos índices de depressão e ansiedade entre os jovens. Mas será que é só entre os jovens? Eu não sou tão jovem assim, eu tenho já 40 anos e eu entendo muito bem esse efeito que as redes sociais têm na nossa saúde mental. Isso acontece porque nós nos acostumamos a ver uma realidade editada por nós mesmos, por nossos amigos, colegas, familiares e influenciadores. Uma realidade que muitas vezes tem um objetivo comercial, pautado pelo marketing digital. Ao te bombardear com uma vida perfeita editada, a intenção é que você se sinta mal, incomodado e eventualmente triste com a sua realidade que é bruta, né? É sem edição. Ou seja, se você pensar bem, na rede social, você está sempre comparando o palco dos outros com o seu bastidor. E dentro de um contexto comercial, a intenção é sempre te vender um produto. Uma solução que transforma a sua vida não editada em algo mais próximo da vida editada de quem você admira. Só que isso praticamente nunca acontece, né? Não existe fórmula mágica para o sucesso. Mas às vezes a gente gosta de se enganar achando que existe sim. E agora você deve estar imaginando, caramba, mas se rede social, tecnologia, marketing digital são tão ruins, o que esse cara está fazendo aqui na minha tela, né? Pois é, como eu disse, hoje a gente vai te apresentar um produto, mas diferente de tudo que você vê por aí, esse produto não é uma fórmula mágica. Não é só mais um curso digital, não é apenas uma comunidade virtual. Não existe a promessa que você será transformado se você não tomar essa decisão de forma autônoma. Ninguém te trouxe para esse vídeo mostrando uma realidade de muito dinheiro, carro, viagens, jantares. Não. A nossa proposta hoje é te oferecer curadoria em um mundo de muita distração. Afinal, não é tudo ruim. Pelo contrário, tem muita, mas muita gente boa por aí. Muito conteúdo bom. Talvez, se não fosse pelo avanço das redes sociais, você nunca teria tido contato com o professor Cortella, por exemplo. Pessoas como ele, admiráveis e que detêm um conhecimento incrível, que inspiram e incentivam o pensamento próprio. Essas pessoas puderam ampliar o seu alcance usando essas mesmas redes sociais, essas mesmas tecnologias. E qual que é o ponto em comum entre elas? Elas entenderam que era necessário desaprender a forma como elas faziam o que faziam e aprender uma nova maneira de fazer. O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas sim aquele que não é capaz de aprender, desaprender e reaprender. Essa frase é de Alvin Toffler, um futurista, e ele fala essencialmente sobre mudança, sobre a nossa capacidade de adaptação. Eu mesmo sou jornalista, trabalhei mais de 12 anos em televisão, e ao longo da minha carreira eu fui várias vezes atropelado pela mudança. A maior delas foi quando, mais ou menos na metade da década passada, eu entendi que a atenção das pessoas havia mudado. Ela saiu da televisão, saiu da TV e veio para o celular. Desde então, a minha missão, o meu propósito, sempre foi trazer para o mundo digital pessoas com autoridade real. Pessoas que ensinam e que ocupam o espaço das redes sociais com conhecimento. Pessoas que estimulam as outras a pensarem com as próprias cabeças. E que não estimulam só a seguir o que os outros fazem, a se fechar dentro de uma única ideia. A meu ver, é preciso separar o joio do trigo para a gente ter, enfim, um admirável mundo novo a partir desse, viu, professor Cortella? Admirável mundo novo. Admirável mundo novo. O que é novo, sabemos. É admirável? Esta ideia do admirável mundo novo veio exatamente do ato quinto de um espetáculo magnífico de William Shakespeare chamado A Tempestade.
A Tempestade. E serviu de título para uma obra de 1932 de um outro britânico, tal como Shakespeare, mas esse no século XX, que é Aldous Huxley, que é uma distopia essa obra. E o que é uma distopia? É uma utopia negativa. Uma profecia, um anunciado de que o desastre será iminente. E fala de tecnologia. Uma distopia ao contrário, exatamente daquilo que um dia outro britânico, mas tal como Shakespeare no século XVI, Thomas More criou na sua obra A Utopia, que fala de um lugar de felicidade, de alegria, em que a técnica serviria para auxiliar todas as pessoas, mas agora a gente tem também a possibilidade da distopia trazida no admirável Mundo Novo do Huxley. Isto é, esse mundo que vivemos agora, esse tempo em que estamos, em que a tecnologia nos auxilia e nos aprisiona, em que você e eu ficamos grudados em telas, mas sem elas também não conseguimos ter um outro caminho. Mas às vezes queremos nos afastar, olhamos o dano, mas olhamos o benefício. Entendemos que isso poderá nos aterrorizar, mas também pode nos auxiliar. Tudo o que coloca uma turbulência, uma tempestade, para trazer de novo o Shakespeare. A gente se abriga na tempestade, usa a força da tempestade, o raio. Será que ele pode ser domado? Um dos sonhos da ciência até hoje é domar o raio. Está na tua vida, está na minha vida. Não tem como nós imaginarmos uma existência hoje sem todo um aparato tecnológico nas nossas famílias, nossos negócios, no nosso lazer. Mas será que isso tem um sentido para nos libertar, para abrir a nossa cabeça, para nos deixar a todas as pessoas e a cada pessoa mais conscientes, mais deliberados, mais autônomos naquilo que nós fazemos? Ou serve para nos manietar, para nos amarrar, para reduzir a nossa capacidade de decisão livre? Tudo isso que aí está à nossa volta, essa tecnologia que hoje ganha um aparato mais significativo com a inteligência artificial, que vem nos encantando, mas também nos assustando, nos produz espanto e admiração. Nesse movimento entre o espanto e a admiração, como estamos? Será que você e eu, que convivemos com a tecnologia, a abraçamos de modo ingênuo, entregue, a vida é assim? Ou, ao contrário, produzimos não uma recusa, mas um uso inteligente, algo que faça com que nos sirva, em vez de se servir de nós. É algo que a gente caminha para o catastrofismo, nada dará certo. É a tempestade que nos sufocará, ou ao contrário, é possível que a gente vá para o triunfalismo e imagine, não, esse é o novo mundo, as coisas são assim, vai dar tudo certo e o risco é grande em qualquer uma das posições. Entre o catastrofismo e o triunfalismo, existe a possibilidade cada vez maior de você e eu termos um uso crítico, uma capacidade de ação que seja inteligente. Isso exige de nós um preparo. Exige que a gente seja capaz de ampliar nossa percepção, aumentar nossa visão sobre as coisas, adensar e dar vigor àquilo que a gente conhece, usando a tecnologia. Isto é, fazendo com que aquilo que pode sim ser para nós ameaçador, e o é, em vários momentos, venha para o nosso lado. Não de cada indivíduo isoladamente, também isso. Me sirva, mas sirva a uma estrutura, um grupo, uma comunidade de vida. Essa comunidade que vai proteger-se e principalmente proteger a independência de decisão, a capacidade de escolha, aquilo que a gente chama de autoria da própria vida. Por isso, num mundo em que a tempestade leva a digládios, confrontos, em que pessoas hoje, na superficialidade da opinião, acabam enfrentando um outro movimento como se estivéssemos o tempo todo em necessidade de combate e não de juntar forças. O tempo todo na ideia de que é cada um por si, Deus por todos ou todas, no lugar de imaginar a antiga noção de um por todos e todos por um por todas e todas por uma por todos e todos por um. Todas as possibilidades diversas que agregam, que impedem, de alguma maneira, a ruptura, a falência da nossa esperança. Será que é possível algo fazer? Claro que é. Se você e eu somos capazes de, como eu dizia, abrir a cabeça para aquilo que a gente ainda não conhece,
consertar com C, isto é, fazer um concerto, né, das nossas convicções, opiniões, juntar essa possibilidade e aí sim fazer um concerto com S, reparar, né, arrumar, impedir que isso degenere e quebre nossa condição. É um mundo novo. Ele poderá ser um mundo em que você e eu cheguemos de modo decidido, animados, com capacidade, inclusive, né, de edificação, de construção de uma vida que seja mais generosa para cada pessoa e todas as pessoas, ou desistirmos. Claro que você não quer isso, e nem eu. Não é uma submissão a algo, é o uso de algo. E quem pode falar disso, e falar bem, porque disso, mais ainda do que eu entende, é Pedro Cortella. Não é, Pedro? Nos últimos 5 anos, além da presença ativa nas redes sociais, nós entramos no mundo da educação online. Nós colocamos vários cursos no mercado e muitas pessoas tiveram a chance de ampliar seu conhecimento com o que nós produzimos na Agência Sofia. No entanto, muito cedo, nós entendemos que o sistema de curso online não é capaz de promover as transformações profundas que o ensino formal produz. Não adianta. Por mais que um curso online gravado te ensine uma profissão, por exemplo, não é equivalente a conviver em uma universidade. Não é. Falta senso comunitário, falta identificação, falta olho no olho, falta a convivência com o diverso, com o diferente, com quem pensa diferente. Falta o contato com quem é interessado em outro assunto, que aprende outras coisas. O ensino online, por melhor que seja o curso, ele vai te colocar numa bolha que deriva da sua rede social. E você já sabe que isso pode acabar com o teu cérebro. Se você fez faculdade, você lembra como era na universidade, por exemplo? Se você fazia direito no campus, nas festas, no bar, na lanchonete, você tinha contato com o pessoal, sei lá, que fazia educação física, que fazia nutrição, jornalismo. Isso não existe no ensino online e ele é muito pior por isso. E a grande verdade é que em um mundo em constante mudança, a gente não pode parar de aprender, desaprender e reaprender jamais. Mas essa experiência, ela não pode ser fechada numa bolha solitária. Ela tem que ser comunitária. E nós precisamos construir esse espaço de lifelong learning, ou seja, de aprendizado ao longo da vida. Afinal, tudo muda o tempo todo, a toda hora. E esse espaço, ele tem que ser diverso. Nos últimos meses, de novembro de 2022 para cá, mais especificamente, todos nós fomos atropelados pelo avanço da inteligência artificial. O ChatGPT chegou aí e desde então a gente tem visto uma aceleração incrível em todos os processos, em todas as tecnologias. E talvez você tenha visto nas minhas redes sociais um vídeo em que eu apareço, eu falo, mas que eu não gravei. Não tinha câmera. Eu não falei aquelas frases e eu não estava naquele local, naquele dia, naquela hora em que o vídeo foi produzido. Todo aquele conteúdo foi criado usando um avatar de inteligência artificial. A minha equipe teve apenas que escrever o texto em uma ferramenta e o vídeo comigo falando aquelas frases foi gerado a partir de um modelo que eu gravei falando outras coisas já tem um tempão. E se você já foi em alguma palestra minha recente, já participou da experiência que eu tenho feito em parceria com a Neural, que é uma inteligência artificial que funciona como um assistente para vendas e suporte no WhatsApp. Com a inteligência artificial, a barreira das línguas está acabando. I can be here speaking English to you and suddenly 切换到中文，也许你的口型同步并不完美。Pero si cambio al español, que es un idioma latino, ou même le français, vous réaliserez peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, chacun d'entre nous peut paraître parler couramment n'importe quelle langue. A inteligência artificial é a revolução que nós estamos vivendo. E não é no futuro, tá? É agora. E você pode encarar essa grande revolução como uma ameaça ou como uma oportunidade. Você pode se tornar escravo da tecnologia ou você pode aprender a usá-la como ferramenta. E o que eu acabei de te mostrar é justamente isso. No Saber Ampliado, nós já usamos inteligência artificial como ferramenta para potencializar a nossa produtividade. E na nossa universidade digital, você vai aprender a usar a tecnologia a seu favor e muito mais.
No Saber Ampliado, você terá na palma da sua mão acesso a uma comunidade ativa formada por agentes de uma educação libertadora. No mesmo lugar, todos os nossos cursos que você já conhece e muito mais. Livros, palestras, podcasts de mestres do pensamento, mas não é só isso. Além de ampliar o saber com cursos gravados, em nosso portal você também terá aulas ao vivo, tutorias técnicas. Você terá momentos em grupo para aprender e participar de debates em tempo real com grandes professores. Mas não para por aí. O Saber Ampliado também é composto por eventos presenciais. E nós vamos rodar o Brasil em nossas palestras e também fora do Brasil, em Portugal, por exemplo, a gente vai se encontrar. Os membros do Saber Ampliado terão condições exclusivas e direito a lugares e experiências especiais, além de ficar sabendo dos eventos primeiro. Dentro dessa comunidade, você vai ter a possibilidade de interação e capacitação em inteligência artificial. Você vai entender como essa revolução vai chegar no seu trabalho e como usá-la da melhor forma possível. Aulas sobre produtividade, sobre bem-estar, sobre novas profissões. Afinal, além do saber ampliado pelos grandes mestres, ou seja, você vai abrir sua cabeça, ter mais repertório, você também vai ter aulas de saber aplicado. Ações práticas para o seu dia a dia, porque não basta a gente ficar só aprendendo filosofia, sociologia, coisas que não são práticas. Dentro da comunidade, a gente também pensou nisso. Você vai ter um conhecimento prático, tudo em um ambiente diverso, múltiplo, dando exatamente o que você precisa para se tornar um profissional e uma pessoa cada vez melhor, mas depende de você, depende da sua ação. A partir dos conteúdos que você terá acesso com a sua assinatura, você vai aprender a construir a autoridade digital, vai encontrar caminhos para descobrir o seu propósito, vai entender como se alimentar melhor, como dominar seu cérebro, como lidar melhor com as suas emoções. Além disso, você vai fazer grandes conexões, vai construir pontes e entender melhor esse mundo em que vivemos. O nosso propósito é estimular o pensamento crítico. Nós defendemos a educação libertadora e acessível. E mais, o aplicativo do Saber Ampliado já está disponível tanto para Android quanto para iOS. Então, imagina aí do lado do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, seja lá o aplicativo que você tem aí na sua rede, imagine um lugar que é como se fosse uma rede social feita apenas por pessoas que ensinam, livres de polarização, livre de conteúdo que prejudica a sua capacidade cognitiva. É isso que nós estamos construindo e agora você também pode fazer parte. Saber ampliado. Saber ampliado, isto é, uma cabeça que se abre para outras percepções, outros aprendizados, outros conhecimentos. Para quê? Para que isso seja capaz de dar energia, capacidade, competência, para uma vida em que as coisas sejam mais nítidas, muito mais estruturadas para cada pessoa, digo sempre, e para todas as pessoas. Por isso não basta que seja um saber ampliado no sentido de mera abstração. Não é algo de ilustração, né, em que eu fico sabendo coisas por sabê-las. A ideia de um saber ampliado é que seja um saber aplicado, ou seja, que tenha resultado concreto na ação, na deliberação, na escolha. Evidentemente que essa plataforma ela é um dos caminhos em que a esperança se coloca também em ação. É uma das formas de nós sermos capazes, né, de levar adiante um projeto no qual a obra humana, né, aquilo que também dela faz parte da tecnologia, sirva a vida no lugar de desservir, de recusar o que produz ruptura, degeneração e um uso consciente, um uso que seja extensivo ao conjunto das pessoas, que tenha resultado para mim, como pessoa, como indivíduo, como alguém que desejo ter melhores capacidades, melhores ganhos, melhores condições de existência, mas que não seja só para mim. Mas não sendo só para mim, que também me inclua nesse movimento, um saber ampliado é o que permite que não haja, assim, a redução da nossa capacidade, da nossa perícia, da nossa habilidade e da nossa decisão. Evidentemente, insisto, não é só algo que a gente vai caminhando para sermos pessoas eruditas,
isto é, que a gente possa demonstrar conhecimento nos lugares como exibição. Isso, se acontece, deverá servir, como digo sempre em vários momentos, o conhecimento serve para encantar. Esse encantamento do conhecimento que se amplia, ele terá sim de ter um resultado para que nós consigamos caminhar, né, dentro dessa trajetória da vida, lançando mão do que pode nos auxiliar e deixando fora e de lado o que pode nos prejudicar. Afinal de contas, nesse admirável mundo novo, é necessário fazer com que ele, novo sendo, seja de fato admirável e nem recusável, nem aterrorizável. É fazer com que, num saber ampliado, nós sejamos agentes desse caminho e não apenas pacientes que sofrem esse caminho. Que nós sejamos autoras e autores dessa trajetória. Aí sim, a gente vai poder falar em admirável. Não perca a chance de entrar para uma comunidade completa com o único propósito de te fazer crescer. E a maneira de fazer isso é agora, ao clicar no link disponível aqui na página ou do chat. Para você ter ideia, o valor de todos os cursos e conteúdos disponibilizados, quando eles são vendidos individualmente, se somados, superam mais de R$5.000. No Saber Ampliado, você vai ter acesso a todos eles e os que serão lançados no futuro por menos de R$1 por dia. É isso mesmo, R$300 à vista por 1 ano de acesso. E essa oferta existe porque esse é o nosso propósito. Eu acredito na construção de uma comunidade diferente, que não tem nenhuma pretensão de dominação, mas que deseja salvar e elevar aquilo que é a nossa condição humana, sem falsas promessas, sem dizer que você, ao entrar no Saber Ampliado, terá o resultado que você precisa. Mas você terá um espaço em que você vai poder crescer, em que você vai poder ampliar o seu repertório guiado por grandes mentes, grandes pessoas que se preocupam em inspirar a sua independência. Então, o que você está esperando? Salve teu cérebro. Vem agora para o Saber Ampliado. Eu, Mário Sérgio Cortella, estou no Saber Ampliado. Olá, eu sou o Clóvis de Barros e estou no Saber Ampliado. Olá, eu sou o Carlos Júlio e estou aqui no Saber Ampliado. Oi, gente, eu sou o Nando D'Aquino e eu tô no Saber Ampliado. Aqui é o Rafa Freitas e eu estou no Saber Ampliado. Olá, eu sou Renata Cortella e eu estou no Saber Ampliado. Beleza? Eu sou o Gui Fuoco e estou no Saber Ampliado. Olá, eu sou o Sérgio Patrick e eu estou no Saber Ampliado. Olá, eu sou a Carol Jesper e eu também estou no Saber Ampliado. Olá, eu sou o William Borghetti e eu estou no Saber Ampliado. Eu sou o Gabriel Spisco e estou no Saber Ampliado. Olá, eu sou a Mariana Pantano e eu estou no Saber Ampliado. Olá, eu sou a Ana Almeida e estou no Saber Ampliado.